Como de costume, vamos iniciar rezando a oração do Pai Nosso. Amém. Vamos agora para a presença dos senhores vereadores, Dr. Luiz Saulo Brevesbaler, David Barbosa Nogueira se encontra presente, Dr. Aloysio Brevesbaler também presente, David Barbosa Nogueira presente, Fabiane Vasconcelos, Fábio Antônio Pires Jorge presente, vereador Marcelo Moreira de Oliveira, justificado hoje, Marcos da Silva Marquinhos da Saúde presente, Michele Vieira Cabral, Paulo Celso Alves Pena se encontra presente, Pedro Paulo Magalhães Graça, Rafael de Oliveira Tavares, Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva e Silvio Rogério Furtado da Graça. Vamos colocar em votação a dispensa da leitura da ata da sessão ordinária do dia 1º/12 e aprovação da mesma. Não tendo nenhum vereador que se oponha, a dispensa aprovada. Vamos agora à leitura dos ofícios e correspondência. Memorando 06 de 2020, gabinete do professor Rafael de Oliveira Tavares vem, através dessa, justificar a ausência do vereador supracitado na sessão ordinária de hoje. Compromisso previamente agendado. Ofício 04 de 2020, vereador Marcelo Moreira, senhor presidente, vem por meio de justificar a ausência na sessão realizada no dia 3, por Casa Legislativa, por tratamento de saúde. Marcelo Moreira. Memorando 01, assunto dispõe-se a uma lei ordinária anual para exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, através do seu presidente, Saulo de Tarso, vem por meio desse memorando informar os novos edis que dispõe no artigo 165 do inciso 3º, artigo 129, o seguinte LOM, para que seja encaminhada a essa comissão e as propostas de emenda orçamentária à LOA até o dia 10 de dezembro para elaborar a final da matéria. Saulo de Tarso, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Vamos agora para a leitura dos projetos. Projeto de lei 070, mensagem 54, Poder Executivo, com pedido de urgência. Altera a Lei 3.238, de 27 de outubro de 2020, que dispõe sobre abertura de crédito especial até o valor de R$ 530.651,33. E da outra providência, visa atender a Secretaria Municipal de Fazenda, Departamento de Contabilidade, referente ao Programa de Ação Emergencial de Apoio ao Setor Cultural, encaminhar para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Leitura dos pareceres. Hã? Não está aqui, não? Parecer da Comissão de Serviço Público, Obra, Urbanismo, Infraestrutura e Transporte ao projeto de lei ordinária 077 do vereador David Nogueira. Dispõe sobre a alteração de nomenclatura do logradouro público e divisa dos bairros de São José dos Palmeiras, Espala, denominado Praça Arco-Íris, e todas as vias públicas em torno para a travessa Nossa Senhora da Perpétuo Socorro e da outras providências. Primeira discussão para o dia 8/12. Eu vou ler esse cabeçalho aqui e depois ler o parecer. Senão não vou sair hoje. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Serviço Público, Obra, Urbanismo, Infraestrutura, Transporte e Projeto de Lei Ordinária 87, mensagem do Poder Executivo. Revoga a Lei Municipal
2954, de 27 de abril de 2017, dispõe sobre a criação de âmbito do distrito que menciona um Conselho de Desenvolvimento Integrado Distrital, com distrito, e da outra providência. Primeira discussão para o dia 8/12/2020. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Direitos Urbanos e Cidadania, portador de deficiente físico e idoso, projeto de lei 060, mensagem 46, Poder Executivo. Dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos das Pessoas Idosas e da outra providência. Primeira discussão para o dia 8/12/2020. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição e Redação com a Comissão de Constituição, Serviço Público, Obra, Urbanismo, Infraestrutura, Transporte e Projeto de Lei Ordinário 063, do vereador Saulo Correia. Passa a rua projetada A, localizada no bairro do Canteiro, às margens da RJ 145, denominar Valner Pontes Malta, e da outra providência. Primeira discussão para o dia 8/12/2020. Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Mensagem 52 do Poder Executivo, dispõe sobre a abertura de crédito especial até no valor de R$ 171.361,97 e da outra providência, vir atender a Secretaria Municipal de Fazenda para a criação de recursos de royalties de petróleo no Campo de Mero, a ser repassada à Secretaria Municipal de Educação. Primeira discussão para o dia 8/12/2020. Parecer em conjunto a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Serviço Público, Urbanismo, Infraestrutura e Transporte para a Lei Complementar 05, mensagem 35 do Poder Executivo. Altera a Lei Complementar número 175, de 14 de julho de 2014, que dispõe sobre a nova estrutura administrativa da Prefeitura e de Valença, substitui a Lei Complementar 075 de 2007, dando inclusive outras providências. Primeira discussão para o dia 8/12/2020. Cadê aqui? Parecer em conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a Comissão de Serviço Público e Obra, Urbanismo, Infraestrutura, Transporte e Projeto de Lei Complementar 06, mensagem 38. Altera o artigo 3 caput, terceiro caput e revoga o artigo 4º da Lei Complementar 185, de 23 de julho de 2015, que normaliza o quadro especial de emprego de servidores públicos regidos pela CLT e da outras providências. Primeira discussão no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de resolução 23 de 2020, vereador Silva Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Carla Fabiana Rodrigues, responsável pela Unidade Básica de Saúde da Biquinha, dando-se ainda outras providências. Discussão única e votação para o dia 8/12. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 024/2020, Silvio Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Raquel Alcântara de Sá, responsável pela Unidade Básica de Saúde da Varginha. Discussão única e votação para o dia 8/12. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 025, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Gilmara Leal Lamana, responsável pela Unidade Básica de Saúde do Osório. Discussão única e votação para o dia 8/12. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 026/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Maria das Dores da Silva, responsável pela Unidade Básica de Saúde de São Francisco. Discussão e votação para o dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 027/2020, vereador Silvio Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Jean de Oliveira Silva, responsável pela Unidade Básica de Saúde de Paraná, dando-se
ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 028/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Natália dos Reis Barcelos Borges, responsável pela Unidade Básica de Saúde de Paraná, dando a outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução 029/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Valença, Luiz Fernando Furtado da Graça, dando ainda outras providências. Discussão única e votação do 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de resolução 030/2020, vereador Silvio Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Cristiane Carla Martins Leite, dando ainda outras providências. Discussão e votação para o dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 031/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título cidadão valenciano ao senhor Sebastião Alves, dando ainda outras providências. Discussão única e votação para o dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução 032, vereador Silvio Graça. Concede o título honorífico benemérito municipal à senhora Rosimério de Araújo Barbosa. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 033, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Ana Carolina Barreto Pinto, chefe da UBS Jardim Valença, dando ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer projeto de resolução 034/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Soraya Beatriz Rodrigues, chefe da unidade de Espalá 2, dando ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 035/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Rosália de Souza Bibiane Magalhães, chefe da UBS, Dudu Lopes, dando ainda outras providências. Discussão única e votação 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 036/2020, vereador Silvio Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Flávia Elias Francis Pereira de Paula, chefe da UBS de Quirino, dando ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação no projeto de resolução 037/2020, Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Miredna Hipólito, chefe do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, dando ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de resolução 038/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Clarice Silva, chefe da UBS do Canteiro, dando ainda outras providências. Discussão única e votação dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 039/2020, Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Daniela Aparecida Teixeira da Silva, chefe da UBS de Bairro de Fátima, dando ainda outras providências. Discussão única e votação dia 8/12. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 040/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal a Jéssica Magalhães dos Santos, chefe da UBS do Cambota, dando ainda as providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução 041/2020, Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Viviane Paulino de Araújo Leão, chefe da UBS de Chacrinha, dando ainda as providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de resolução 042/2020, vereador Silvio Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Raquel Osório Barbosa, chefe da UBS João Dias, dando ainda as providências. Discussão única e votação dia 8/12/2020.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Redação ao projeto de resolução 44/2020, Silva Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Mariana Naves Costa, chefe da UBS do Centro, dando ainda outras providências. Discussão única e votação, dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Redação ao projeto de resolução 045/2020, vereador Silva Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título benemérito municipal à enfermeira Simone da Silva Luiz, chefe da UBS Santa Isabel do Rio Preto, dando ainda outras providências. Discussão única e votação no dia 8/12/2020. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de resolução 046/2020, vereador Silva Rogério Furtado da Graça. Fica concedido o título, o benemérito municipal à enfermeira Maiara Lippe, chefe da UBS da Passagem, dando ainda as providências. Discussão única e votação, dia 8/12/2020. Vamos agora para a leitura dos requerimentos. Tá. Já está com assinatura? Vamos daqui, isso aqui. Qual é esse aqui? Qual é esse aqui? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total ao projeto da Lei Complementar 08/2020, referente à Lei Complementar 231/2020, oriundo da mensagem 43 do Executivo. Altera o dispositivo da Lei Complementar 196, de 27 de abril, que dispõe sobre a revisão do Plano Diretor Participativo da Prefeitura. Requerimento de urgência 261 de 2020, já com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 assinaturas, discussão única e votação para a ordem do dia. Requerimento 220, excelentíssimo senhor presidente, Saulo de Tarso, na forma regimental, observada a prescrição do artigo 175 e 179 do regimento interno dessa casa, o ouvidor doutor, em regime de urgência, para fim de requerer que seja encaminhado no sítio presidente, diretor-presidente, responsável pela unidade do interior do Departamento de Estrada de Rodagem, DR, para que envie os seus esforços para que seja feita melhoria na sinalização, como também sejam instalados limitadores de velocidade à rodovia 147, que liga para Peúna, Ponte Zacarias, no município de Valença, na altura do quilômetro 101, aproximadamente aos arredores do Arraial de João Honório. O requerimento do vereador se encontra em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimento 262 de 2020. O vereador Fábio Antônio, no uso das suas atribuições, requer o excelentíssimo senhor vice-presidente que encaminhe o presente requerimento ao capitão Diego Ferreira Magalhães, solicitando que sejam vistoriados e testados os 2 hidrantes existidos no 6º Distrito de Conservatória, situado na rua de Luiz de Moura Pinto e em Oswaldo Fonseca, no Hospital de Conservatória. O requerimento se encontra em discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Vamos agora para a leitura das indicações. Indicação 340/2020. Vereador Saulo de Tarso requer, na forma regimental, requer o encaminhamento da presente indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo viabilize junto à Secretaria responsável para que envie os seus esforços para que seja colocada sinalização. Fornecimento da empresa Motec Plastic Limitada em Instituto de Alerta ao motorista sobre a necessidade de redução de velocidade nesse trecho, devido ao grande fluxo de circulação de caminhões nesse local da rodovia 145, altura número 22.540. Indicação 341/2020. Vereador Fábio Antônio, suas atribuições, requer o excelentíssimo senhor vice-presidente da Igreja Casa, encaminhe o presidente, indicação ao prefeito municipal, com cópia para o coordenador do trânsito,
solicito colocação de um ponto de parada rápido de 15 minutos com alerta ligado e 2 vagas em frente ao posto do café, situado na Avenida Geraldo Lima Bastos, 999. Justificativa: na localidade existem inúmeros comércios que são prejudicados pela falta do ponto de parada rápida, além do posto do Detran, que tem um grande fluxo de pessoas para regulamentar a documentação. Após a leitura e o deferimento, os requerimentos e as indicações serão encaminhados para os órgãos competentes. Vamos agora ao uso da tribuna dos senhores vereadores. Primeiro vereador, Rafael de Oliveira Tavares, se for justificado. Saulo de Tarso. Tribuna. Boa noite, presidente Fábio Antônio, vereadores. A gente está hoje aqui praticamente findando o mandato aí. E estamos aí na nossa cidade aí com muita preocupação dos relatos que a gente tem recebido sobre a pandemia na nossa cidade. Isso muito nos preocupa, informações que temos extraoficial, quero deixar bem claro que extraoficial, são que os nossos leitos já estão bastante comprometidos, um surto parece aí de alguns médicos aí que atendem aí nos PSFs, uma suspeita muito grande de pessoas contaminadas, e um gargalo muito grande por conta da demora de trazer o resultado dos exames. Então, muito está nos preocupando aí, e eu peço uma atenção de todos aqui dessa casa, chamando a responsabilidade de todos, da nossa secretária de saúde, que também não soma esforços, de termos que, infelizmente, dar um passo atrás para depois a gente possa dar 2 passos à frente com segurança. Então, a gente vê aí um descontrole em determinados segmentos da cidade, de bares e de arruaça em portas da nossa matriz catedral. A gente pede aí encarecidamente ao comandante do 10º Batalhão, ao comandante da Guarda Municipal, que possa ter pulso forte, que possa controlar esses jovens, né, que os jovens são, por natureza, questionadores, por natureza, desbravadores, achando que o problema não existe. Então, a gente fica muito preocupado, e agora as autoridades têm que se fazer presentes, as autoridades têm que se fazer valer um controle social, porque a gente está vendo no Rio, a pandemia está totalmente fora de controle. Eu fui uma pessoa que esse processo eleitoral, a meu ver, não deveria ter existido por conta da pandemia. Esse resultado que nós estamos tendo agora é um recall, é um fruto do processo eleitoral, onde houve muita aglomeração, onde houve muito contato social. E olha que foi uma eleição atípica, onde não teve comício, não teve passeata, mas mesmo assim o processo eleitoral ele é acalorado, ele é apaixonado em Valença, e houve aí esse aumento aí exponencial do número de casos na nossa cidade. Então, eu peço aqui, presidente, gostaria de fazer um requerimento verbal para que a gente pudesse convocar o mais rápido possível nessa casa os responsáveis por dar um relato fidedigno, claro, sobre como estão os nossos leitos de UTI, o que nós temos de respiradores para, no momento de dificuldade, criarmos mais alguns respiradores, mais alguns leitos, e também pedindo à secretária de saúde que possa vir aqui nos informar sobre a real situação da pandemia na nossa cidade. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse esse meu requerimento verbal, convocando o responsável da Unifaa para que possa vir aqui o quanto antes, e também a secretária,
para que a gente tenha a real noção do que está acontecendo na nossa cidade. Presidente, pela ordem, por favor. Por não, vereador. Parabenizo meu colega vereador Saulo Correia, mas está constado em ata o meu pedido, o requerimento que eu pedi também, vereador, que viesse aqui a comissão especial que existe, não sei se vocês todos lembram, do Covid, do gabinete especial da prefeitura, que não estiveram aqui ainda. E eu pedi até à mesa diretora que tivesse uma certa urgência nessa convocação. E até agora a gente não teve resposta. Então, endossando até, eu acho que ninguém melhor do que esse gabinete especial de crise para vir aqui dar essas explicações. A gente está muito preocupado, acho que o vereador Saulo foi assertivo nas suas palavras. A gente fica, assim, muito preocupado e não adianta a gente colocar a culpa só nas pessoas que estão sendo imprudentes, porque se a gente tem leis e tem uma prefeitura e temos nós aqui, a gente tem que fazer jus. A gente tem visto cidades aí, presidente, como Mangaratiba, Muriqui, Cabo Frio, todos retornaram com as barreiras sanitárias, todos fecharam as praias agora. Valença, se eu não me engano, já está com bandeira vermelha. Tivemos outro óbito essa semana e a gente não vê o Poder Executivo realmente atuando com nada. Então, assim, se o vereador Saulo concordar, porque já existe esse pedido de vir aqui prestar esclarecimento, eu acho que todos, na época, concordaram. Então, ninguém melhor do que eles para prestar esse esclarecimento. Obrigado, presidente. Era só para ir consignar as palavras do vereador Saulo. Obrigado, presidente. O Mirra estava me informando aqui, respondendo por partes. Primeiro, a senhora vereadora. O gabinete de crise é um gabinete interno que ele, enfim, ele é criado, então ele tem que ser convidado, né? Convocado, o da senhora. O que não pode a gente convocar e sim convidar, vereador Saulo, pode convocar a secretária Soraya, ou como secretária ou através do gabinete de crise, que é o que a vereadora Michele abordou. Mas a FAA teria que ser convite. Então, se o senhor quiser, eu ponho agora o requerimento verbal para convocação da secretária e os membros do gabinete de Presidente, Presidente, pela ordem, só um instantinho. Gabinete interno. Não foi feita uma alteração no regimento, e aí ela incluía também os diretores de autarquias, e todos que... Prestadores de serviço. Prestadores de serviço? Prestadores de serviço, sim. E a FAA, ela se enquadra nesse rol, porque ela é 100% SUS e toda a verba que ela é aplicada, ela tem a natureza de serviço público, inclusive, porque ela atende de porta aberta. Tem razão, vereador. Então, eu vou botar em votação a convocação da secretária de saúde, é isso, vereador? A secretária de saúde e qual a pessoa específica... Presidente, veja bem, o importante para mim não seria nem a convocação ou o convite. O importante é que eles pudessem vir. O instrumento, para mim, mas que o responsável da Unifaa e o responsável da secretaria, quem tem a responsabilidade por dizer para a população de Valença como está na atual situação, os quadros dos nossos leitos de UTI, enfim, toda a nossa estrutura de saúde disponível para atender esse momento de pandemia, que virou um surto incontrolável na nossa cidade, pudesse esclarecer. Agora, o instrumento fica de acordo com o que a maioria aqui do plenário decidir. Eu vejo que a secretária de saúde e o Tiago José, o diretor do hospital escola. Pois não, vereadora? Só um minutinho.
a mesma coisa digo eu. A gente fala convocar ou convidar, é porque a gente convidando, às vezes não aparece ninguém. Tanto que até hoje não apareceu ninguém. E já tinha uma convocação. Então, às vezes, o poder de convocar é só para a pessoa ter a responsabilidade de vir aqui. Porque a gente está querendo explicações, né? Essa é a diferença de convocar e convidar. O intuito aqui da gente estar convocando uma pessoa, porque a gente tem o direito do esclarecimento e realmente essa casa não está tendo esclarecimento de nenhuma das partes, que são as partes que são entendidas de responsabilidade para a gente prestar esclarecimento à população, porque realmente está um trem desgovernado isso aí. Obrigado, presidente. Então primeiro vamos então definir, eu vou aqui por ordem, a cada vereador para a gente colocar convocação ou convite, certo? Primeiro vereador, doutor Luiz Saulo Breves Baile. David Barbosa Nogueira. Presidente, convocação e ainda que na convocação conste as penalidades pela não vinda. Fabiane Vasconcelos, está online ou não? Fábio Antônio Pires Jorge, convocação. Marcelo de São Isabel não se encontra. Marquinhos da Saúde. Convocação, presidente. É importante, né, que já que esse momento está acontecendo, ninguém se pré-dispõe a vir aqui, né? É importante que a Câmara convoque, fazendo seu papel. Obrigado. Michele Cabral. Convocação, presidente. Paulo Celso Alves Pena. Presidente, só para constar em ata mais uma vez que isso já está convocado, eles já estão convocados. Já existiu uma votação anterior, já existia um requerimento anterior e eles não vieram mesmo convocados. Agora, mas esse agora está inserindo a secretária de Saúde. Perfeito. Já está Pedro inserido. Paulo Magalhães Graça. Senhor presidente, eu vou ficar com o convite, e gostaria de justificar, porque todas as vezes que eles foram chamados aqui, eles estiveram presentes. Tiago José, diretor do hospital, teve aqui, inclusive, a convite do vereador Marquinhos, não foi preciso nem ser convocado, e se colocou à disposição que, se precisasse voltar naquele microfone ali, então eu acho que primeiro o convite, se não vier, e a gente faz valer aquilo que nós temos aqui. Então eu fico com a primeira palavra, convite, até pelo serviço que eles estão prestando em Valença, que é um serviço de primeira, onde eles estão na linha de frente, passando um perrengue danado, porque as pessoas na rua estão andando para baixo e para cima, se contaminando, e quem está tendo que cuidar são os profissionais de saúde que estão aí, os nossos agentes de saúde, os enfermeiros, enfim, eles já estão até ficando exaustos dessa situação pesada. Obrigado, presidente. Saulo de Tarso. Presidente, eu vou seguir a maioria, convocação. E Silvio Rogério. Presidente, o caso é de urgência, por causa dessa agravante que aconteceu, principalmente no nosso estado, não só no município de Valença. Então, se é urgente, nós não precisamos esperar até terça-feira. Não é? Nós podemos muito bem, principalmente a Comissão de Saúde desta casa, chamar para uma reunião a doutora Soraya, amanhã, o senhor Tiago José, para ver já no dia de amanhã, porque chega no sábado, domingo, vai ter de novo aquela confusão na catedral, vai estar os barzinhos tudo cheio. Quais são as medidas? Essas são as medidas que nós temos que tomar. O fato já ocorreu, as famílias já estão contaminadas. Não é? Todos nós somos culpados, a verdade é essa. Né? Nós relaxamos com essa situação. Não é? Então, o fato está aí. O fato está aí. O que tem lá no hospital? Está lá, congestionado. Não é? Porque todo mundo saiu para a rua, foi para as farras, os seus filhos, está todo mundo aí. Agora, o que tem que fazer? Urgente. É amanhã. Não é procrastinar para depois da manhã.
para terça-feira, 6h, o fato já foi. A coisa tem que ser urgente, partindo da Comissão de Saúde, convocar uma reunião amanhã com a secretária, com o Tiago José, com o gabinete de crise, que também é em relação à postura, porque medidas vão ser tomadas, né? Vocês sabem disso, que vai ser tomada, vai haver toda aquela questão de comércio, toda aquela questão enfim, de eventos. Então, alguma coisa tem que ser tomada. Ontem estava se reunido o prefeito do Rio de Janeiro, anteontem fez com o prefeito eleito, que não era para ter feito, mas ontem fez o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, junto com o governador, para tomar decisão urgente. Dentro do Rio de Janeiro, que virou um caos. Né? Vocês estão vendo as praias como é que estão sendo feitas. Né? Então, é isso que eu acho que tem que ser feito. E o convite, coisa, tem que vir aqui. O convite... Presidente, pela ordem. Ou não? Eu acho que a ideia do vereador Silva é plausível, é importante, mas acho que essa reunião, então, tem que ter a participação de todos os vereadores e ser transmitida pela Câmara. Porque a gente precisa, enquanto Câmara, dar essa resposta para a sociedade também. Então, eu acho que se houver essa reunião, ela precisa ser aqui no plenário e transmitida pelo nosso canal. Agora, se você olhar ali, tem mais de 100 pessoas ao vivo com a gente. Então, acho que a abrangência vai ser maior e a gente também vai poder fazer, cada um dar a sua opinião, porque senão pode ficar uma coisa restrita a alguns vereadores e a gente não conseguir dar a resposta que a gente quer. Eu só quero rapidinho, vereador, que eu vou te dar a palavra. Obrigada. Então, já está definido, peço ao vereador Mirra, já está definida a convocação, que comunique a secretária lá no prazo, no máximo, na quinta-feira que vem. E eu peço ao vereador Pedro, que é o vereador mais ligado lá no governo, que marque com a secretária e a casa vai comunicar o Tiago José para que eles possam vir à casa para a gente poder fazer essa reunião filmada e transmitida. Presidente, eu só queria ressaltar uma coisa da minha posição aqui dentro dessa casa. Eu acho que foi super importante a colocação do vereador Pedro Graça pelo seguinte: é completamente diferente a posição e a postura, para mim, no meu entender, da FAA com a prefeitura. A prefeitura é que estava convocada há mais de 30 dias para vir aqui nessa casa prestar o esclarecimento. Convocada, eu, vereadora Michele Cabral, que convoquei e não vieram. Sendo que, só um minutinho, presidente, sendo que, como o vereador David citou, existem leis que amparam nossa convocação e nada foi feito. Hoje, existiu um chamamento da FAA, que é completamente diferente do requerimento que eu fiz, convocando e chamando para responsabilidade a prefeitura, a secretária, que até poderia ter sido evitado, talvez, esse caos todo que a gente está vendo. Então, presidente, por favor, presidente, eu gostaria de ressaltar que todas as vezes que foi chamada nessa casa, a FAA, prontamente, na figura do Tiago José, veio aqui todas as vezes, como o vereador Pedro Graça disse, sendo convocado ou sendo convidado, e sempre se colocou disponível, pelo menos para mim, enquanto vereadora, as coisas que eu precisei esclarecer, ele sempre esclareceu a tempo e hora. Então, são duas figuras diferentes, para as pessoas que estão assistindo na internet não acharem que é a mesma coisa, que houve omissão do hospital, da equipe do hospital, da FAA, ou daqueles heróis que estão lá dentro, correndo risco, atendendo a população que está sendo contaminada. Só isso que eu queria deixar claro, que constasse em ata a minha fala, da irresponsabilidade do governo de não ter atendido uma vereadora que pediu e é essa casa, porque foi votado e todo mundo aprovou. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Eu só gostaria que dizer, senhora vereadora, que está aqui o jurídico da casa, o vereador, o Mirra,
vai verificar as datas exatas ali agora, ver o regimento da casa e ver o descumprimento que cai na unidade administrativa, e o jurídico da casa está à disposição da senhora. A outra situação que está votada a convocação do prestador de serviço e diretor do hospital, Tiago José, e da secretária de saúde, Soraya Graça, para mais essa convocação, além do que a senhora colocou e foi colocado no plenário e foi aprovado. E fica marcado para amanhã, às 17 horas, solicitado aqui, sugerido pelo vereador doutor Saulo, uma sessão extraordinária, sem remuneração nenhuma, como já é de costume na casa, e que se faça o convite ao diretor do hospital, Tiago José, à secretária de saúde e à equipe de urgência de quê? Gabinete de crise interno da prefeitura. Então, amanhã, às 17 horas, que se coloque nos canais de divulgação da Câmara, que amanhã terá essa sessão exclusivamente para tratar da pandemia no nosso município e atitudes a serem tomadas. Inclusive, eu acho que tem que sair amanhã do governo municipal, do executivo, um decreto para que possa se fazer cumprir já antes desse final de semana, porque mais um final de semana, como foi o anterior, vai triplicar o que nós estamos vendo aí. Próximo, senhor presidente, vereador Silvio. Pois não, vereador Pedro. Eu participei de uma reunião com o prefeito, com a guarda e com a polícia militar. E já nessa sexta-feira, o novo tenente que assumiu já vai tomar as devidas providências para que as coisas não se repitam. E, de repente, essa casa pode convidar o nosso novo tenente para estar aqui também com a gente amanhã. Então, seria muito importante. Poderia fazer o sistema. Então, vamos fazer o convite ao prefeito, à secretária, ao Tiago, a quem o prefeito achar necessário dos seus comandados, como o chefe da guarda, e o nosso novo comandante da PM, a Polícia Militar de Valença. Se acharem necessário, o convite ser extensivo também ao Corpo de Bombeiro. Quem puder, as autoridades constituídas. Então, fica marcada para amanhã, às 17 horas, essa reunião. Próximo vereador, Silvio Rogério Furtado da Graça. Obrigado, presidente. Sem dúvida, a questão do alarde do Covid-19 é muito preocupante, principalmente na nossa cidade, lógico, aqui que nós nos residimos, preocupação com nossas famílias, com todos os familiares do nosso município, e temos sim que dar esse alerta, principalmente para as pessoas que estão abusando, principalmente para as pessoas irresponsáveis, que vieram para um período eleitoral criticando as medidas emergenciais tomadas em relação ao prefeito, a flexibilização. Hoje a nossa bandeira é amarela, nós estávamos numa bandeira laranja, agora a bandeira é amarela, quer dizer, ainda não chegou na laranja, depois é que vem a vermelha. Então é de alerta, a bandeira do Rio de Janeiro é amarela, é de alerta, é de novamente a flexibilização, de redução do comércio, redução de horário noturno, de casa noturna, de restaurante, reduzir para 40% o número de pessoas frequentadoras desses locais. Esse é o decreto da bandeira amarela. Nós temos que fazer tudo para essa bandeira não chegar à laranja e não chegar à vermelha, porque quando chega a bandeira vermelha se fecha tudo. Então, assim que funciona e assim que está sendo feito, conforme o vereador Pedro falou, o prefeito já entrou em contato com a guarda, já entrou em contato com o gabinete de crise, para se tomar essas medidas agora, mediante a bandeira amarela. Então, as coisas já estão acontecendo, já vai acontecer, mas essa questão de pessoas na rua é que você tem que tomar uma medida, porque ninguém pode proibir a pessoa, porque na catedral, por exemplo, você não tem bar. Lá não tem bar, não tem música ao vivo.
As pessoas vão para lá, levam suas bebidas, levam o seu som, levam a sua caminhonete, leva tudo lá e fica aquela algazarra que aconteceu. Isso é que tem que ser coibido, né? Isso é que tem que ser proibido, essa aglomeração em todo o nosso município, né? Tem bares que vão ser responsáveis. Por exemplo, tem final de semana, tem bares aí que estão fazendo aquela aglomeração em frente ao seu bar. Esse bar vai ser punido. Agora, a questão da catedral é específica em relação à Guarda Municipal e à Polícia Militar. Obrigado, presidente. Próximo vereador, David Barbosa Nogueira. Senhor presidente, boa noite. Vou tirar a máscara aqui um instante. Boa noite, Assembleia que nos assiste. Boa noite, vereadores, e boa noite a todos que estão aí pela internet acompanhando. Senhor presidente, queria falar de uma forma bem rápida a respeito da visita ontem que tivemos aqui do secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Casuhiro, e já, antes de tudo, agradecer a todos os funcionários da casa que ajudaram na implementação da sessão solene e agradecer Vossa Excelência pelo prestígio e pela participação na reunião, o que fez com que a nossa singela sessão fosse triplicada no que tange a importância do ato. Então, muito me alegra tê-lo aqui comigo. Dizer, presidente, que uma visita dessa precisa ser muito bem divulgada, muito bem festejada, porque quando a gente recebe um secretário de Infraestrutura e Obras, como o Bruno, e ele vem anunciar investimentos na ordem de 10 milhões de reais na cidade de Valença, a gente precisa ter essa perspectiva boa do quão importante que é ter o fortalecimento dessa articulação política. E eu fico muito feliz de poder estar à frente desse processo, fico muito feliz de estar à frente, junto com o Bruno, da vinda dessas 100 casas populares, né? O terreno ainda vai ser escolhido, a prefeitura tem um problema que não tem muitos terrenos disponíveis, mas o processo de licitação, a compra e a execução vai ser todo feito pela Secretaria Estadual de Obras, e a gente acredita que com a vinda dessas 100 casas populares, a gente consegue aí dar maior conforto, dar maior tranquilidade para mais de 100 famílias valencianas que hoje passam pela agonia de não ter um imóvel próprio, de sofrer em moradias sub-humanas, sem a qualidade e desrespeito à dignidade da pessoa humana. Então, é muito importante a gente já iniciar, e já falo da próxima legislatura, com o pé direito, trazendo um empreendimento desse tamanho para a nossa cidade, e principalmente um empreendimento que ainda impacta direto na geração de emprego e renda na construção civil, e que também gera vetor desenvolvimentista na cidade inteira. Então, muito me orgulha de estar à frente desse processo. O Bruno ainda anunciou que vai investir na reforma de praças e de logradouros públicos, e é muito importante para a gente contar e ter a amizade de um secretário do peso do Bruno aqui com a nossa cidade. Agora, Valenciano. O segundo assunto que separei já era o da pandemia, mas eu acho que ficou bem claro, né? Vamos aguardar aí a reunião, vamos aguardar a vinda das autoridades que assim entenderem e que essa casa ela é um vetor de organização pública para a nossa cidade e que venham com o imbuído do espírito republicano, que venham imbuídos do espírito democrático e que principalmente tragam soluções possíveis para que possam ser construídas conosco e não apenas tragam a retórica de sempre da reclamação, do sofrimento, porque isso já está estampado com os números que estão aí assolando a gente. A gente quer saber sobre teste em massa, sobre se já existe algum movimento para vacinação, se já existe alguma medida no sentido de um toque de recolher, se já existe alguma medida no sentido de já existir uma possível barreira sanitária, enfim, o que a gente quer são as ações concretas, imediatas e emergenciais. Se não tiver isso, não adianta nem vir, porque do problema nós já estamos sabendo dele todo.
O que a gente quer são as soluções efetivas e emergenciais. No mais, muito obrigado e boa noite. Próxima vereadora, Fabiane Vasconcelos. Próximo vereador agora, no caso sou eu vou ser muito breve na questão da minha fala hoje. Quero iniciar, eu acho que fazer justiça é a melhor coisa do mundo. Eu quero dar os parabéns aqui à sugestão do vereador doutor Saulo, um homem também não poderia ser diferente, o nosso médico, legislatura, na questão dessa sessão extraordinária amanhã. E eu deixo aqui até uma pergunta aos vereadores, se é melhor às 17 ou horário normal. 17 horas. 7 horas. E eu quero também fazer um registro da habilidade política, da visão política que não ontem, mas há meses atrás, teve o vereador David Barbosa Nogueira. Não é fácil, sinceramente, não é fácil você, fora de um processo eleitoral, que já ultrapassamos do processo eleitoral, quer dizer, são agora as visitas de trabalho, não são visitas políticas. A visita política ela é muito mais fácil, porque ela está visando diretamente o interesse próprio, está visando um projeto, às vezes, político próprio, não um projeto político para a cidade. E o que vi aqui ontem foi um projeto político para Valença. Não só para Valença, vereador David, que o senhor citou aí, mas para Valença e para a zona rural. Para a zona rural, porque ontem o secretário aqui anunciou mais de 100 carretas de material para estruturar as estradas vicinais do município, com possibilidade de ainda mais. E isso é uma visão política louvável, porque vi um secretário de Estado aqui de obras de infraestrutura, se comprometeu num orçamento de 100 milhões de reais, destinar 15 a Valença, 10 milhões em casas populares, e o restante em reforma de lugares, logadores públicos, praças públicas, enfim, lugares onde precisa investimento para alavancar o turismo. Porque se a gente não tiver um turismo fortalecido, a gente enfraquece a geração de renda e emprego de dentro da nossa cidade. Você sabe como é que é isso em conservatória? Conservatória pode-se dizer que quase não tem problema de emprego. Tem recolocações. Agora, desemprego, onde você fere uma comunidade, lá não tem. Tanto é que você parar de manhã lá, a quantidade de gente que chega nos ônibus que vem de fora é significativo, tanto de Valença quanto de Vassouras, Onda e Barra do Piraí. Então é isso, o vereador David está de parabéns. Ele ontem mostrou o poder de articulação política. O secretário de Estado vinha aqui. O Bruno é uma pessoa altamente humilde, um cara que pode ter certeza. O tempo todo de legislatura que eu exerço essa função, eu vi o cara que mais deu importância a um título, David. Fiquei bobo de ver a importância que ele deu a essa honraria que você proporcionou a ele. Não só por ele, mas principalmente pelos pais dele, que ele fez questão de estar aqui presente. Então, é isso que eu queria falar. E o próximo vereador a fazer uso da palavra, o vereador Marcelo, está justificado, Marcos da Silva Marques. Alô?
Boa noite, presidente, vereadores e quem nos acompanha em casa pela internet. Vereador David, parabéns, né, pela sua ação de ontem, atitude. Eu, infelizmente, não pude estar, porque minha esposa está dando aula pela internet, meus garotos ainda, né, o garoto maior está tendo aula, então, de manhã não teve como eu vir, mas eu acompanhei, achei, assim, realmente de grande valia, né, essa aproximação com o governo do Estado, para que Valença receba os investimentos. Muito importante a sua ação, vereador David. Eu queria fazer só um comentário, né? Na sessão passada, eu pude ler aqui, mas rapidamente não falei, o ofício do Prévio Valença respondendo aquelas informações, diz que foi uma resposta a um requerimento verbal meu. Poxa, é brincadeira o Prévio Valença e a administração, é brincadeira. Eu fiz um requerimento, foi entregue no dia 29 pela direção da casa, né, pedir, né, detalhamento das contribuições previdenciárias, pedir, inclusive, se tem o número da conta, 133, para que viesse, né, o relatório, relatório financeiro gerado pela Caixa, eu estou analisando aquilo lá, já dei uma olhada, entendeu? Então, a gente fica nessa brincadeira, né? Parece que a Prev não está levando a sério, né, a possibilidade de improbidade, presidente. Deixa eles. Só queria fazer esse comentário. É muito importante, né, essa questão aqui da Câmara, da Casa, deixar claro, presidente, que a Câmara não conduz o processo, né, de reprimir festas. A Câmara não conduz, o vereador não faz isso, quem faz isso é o município. Nós tivemos aqui, antes da eleição, um decreto que flexibilizou, mas passou para a bandeira amarela, flexibilizou mais ainda, vereador Saulo. Antes da eleição, às vésperas da eleição, um decreto que não se levou em conta que havia aumento de contato, né, ia se expandir o horário, presidente, né, de casa e tal, e agora o reflexo está aí. Então, ou seja, tem que tomar medidas agora, né, para poder fazer tudo a toque de caixa. Então, é importante que o gabinete de crise, sim, esse, né, até o nosso companheiro, o vereador doutor Saulo, faz parte do gabinete de crise. Eu não sei, vereador doutor Saulo, tem se reunido o gabinete de crise? Tem se reunido? Tem. Então, é importante que quem conduz, deixar claro, quem conduz o processo de reprimir as festas e tal, ou seja, onde tem aglomeração, é importante que, além das pessoas terem consciência, a Guarda Municipal, a polícia sejam acionadas, né, para que as aglomerações não tragam consequências graves de saúde pública no nosso município. Muito importante. E quem tem que agir é o prefeito, a Secretaria de Saúde, a Guarda Municipal, eles têm que agir. Então, essa reunião amanhã é para deixar claro a atribuição, né, da prefeitura. A atribuição é do Executivo. A Câmara pode convocar, fiscalizar, mas o vereador não tem, por lei, essa prerrogativa. É importante que as pessoas entendam isso. É muito importante. E amanhã a gente vai ter essa reunião extraordinária aqui, 17 horas, deixando claro, né, que é a hora, né, presidente? Para 17 horas todos estarem acompanhando aí no canal da Câmara, né, da Câmara Transparente pelo Facebook, para a gente poder ouvir, né, o convite lá para o diretor do hospital, a secretária de saúde, prefeito, se for possível, quem mais for de direito, né, Guarda Municipal, Polícia Militar, que todos sejam convidados para participar aqui com a gente, porque a cobrança vem sobre aqueles que fiscalizam os atos do prefeito. Então, foi muito boa mesmo essa atitude aqui da casa, de deixar claro isso. Então, fazer isso. E eu queria, presidente, por último, né, pedir a gentileza de vocês. Na terça-feira, nós entramos com o projeto do monocular, né? É uma deficiência sensorial, ela diminui a capacidade, né, do cidadão, você só tem a visão de um olho. Eu pedi a gentileza do vereador David pela Comissão de Justiça e Redação, que já deu o parecer, presidente. Pedi também a vocês que gentilmente assinaram, né, o pedido de urgência para a gente entrar com esse projeto de lei aqui, que visa criar no município, né, a lei que protege, ou seja, dá visibilidade à pessoa portadora de visão monocular. Então, é um reconhecimento. Isso é lei municipal. Existe a lei federal, presidente, e cada município tem que aprovar sua lei própria para reconhecer a deficiência sensorial. Tá? O dia, né, um dia separado para isso, e reconhecer que as pessoas, né, têm essa deficiência. Pode ser congênita, né, nasceu com isso, ou adquirida, se feriu, perdeu a visão. Ainda tem gente que tem a baixa visão até num olho só. Eu cito aí o caso da enfermeira Márcia,
né, além dela só ter televisão em um olho, ela tem baixa visão no outro olho. Então, ou seja, ela, né, questão de concurso público, essa questão de transporte público tem que ser avaliada com diferenciação. Assim como o caso da bengala verde, que também foi criada aqui nessa casa pela vereadora Fabiane, reconhecendo, né, essa deficiência sensorial também. Então, também questão de pessoas com baixa visão. Então, presidente, queria pedir essa gentileza, né, se o senhor pudesse ler esse parecer, né, que tem que ser lido, para que todos votassem, porque hoje, em especial, 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Então, é um dia, assim, especial. A gente vai votar essa lei nesse dia, né, que ressalta isso. Então, eu queria pedir essa gentileza, presidente. Então, é isso. Muito obrigado e boa noite. Pode me passar aqui, por favor, vereador? Vereador, eu vou ler o parecer, mas o seu pedido para votação, ele quer que vote hoje? Para a gente poder. O pedido para votação, ele vai ter que passar um requerimento e coletamos as 8 assinaturas. Ou então, quando o plenário estiver composto, se tiver 8 vereadores, eu ponho. Então, eu vou ler o parecer conjunto referente à Lei Ordinária 016/2020, vereador Marquinhos da Saúde, relator David Nogueira, membro Saulo Correia e Michele Cabral, CCJR. Pedro Graça, Michele e Rafael. Ementa reconhece no âmbito municipal de Valença a visão monocular com deficiência sensorial do tipo visual, do seu dia municipal e da outra providência. Do relatório, trata-se de projeto de lei ordinária oriundo do vereador Marquinhos da Saúde, termos de emenda acima apresentada. O presente projeto de lei tem como finalidade a reconhecer como deficiência sensorial do tipo visual, no âmbito do município de Valença, a visão monocular e instituir no calendário oficial do município de Valença o Dia Municipal de Pessoas com visão monocular e ser comemorado anualmente no dia 5 de maio. A iniciativa do projeto de lei visa atender a demanda por parte da população municipal, que é acometida deficiência sensorial do tipo visual, monocular. Outras qualidades estão contidas na justificativa apresentada pelo novo vereador, que faz parte integrante desse presente parecer. É o relatório relatado das matérias e posso opinar. Fundamentação. Devido ao projeto de lei, recebeu devida apreciação quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico dos termos dispositivos do artigo 6º, inciso 1º do Regimento Interno, merecendo da sua regular fundamentação e aprovação pelas razões do posto expor. Ao examinar o presente projeto de lei, verifica-se que a matéria é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, compete ao comum dessa Casa legislar sobre assuntos de interesse local consoante disposto no artigo 30, inciso 1º da Carta Magna. Quanto à análise da constitucionalidade, no que se tange ao aspecto de forma do mesmo, é manifestante constitucional, não apresentando nenhum vício de iniciativa e competência, seguindo estritamente o rito processual, tendo os 9 vereadores competência legislativa para ser autor mencionado da matéria do projeto de lei, com fundamento no artigo 160, do inciso 1º, inciso 2º do Regimento Interno. Quanto ao aspecto material, é manifesto também pela constitucionalidade com base no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, Lei Federal número 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Estadual número 8.406 de 2019, a súmula 377 do STJ. Por fim, analisando o projeto de lei ordinária enviado a esta Casa, a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação e presidido por posição legislativa encaminhada aos 9 vereadores, é fundamentalmente o material constitucional, legal, jurídico, não vendo obstáculo para a continuidade da tramitação. É o parecer, salvo melhor juízo. Voto pelo exposto à Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do relator, opina pela regular tramitação do presente projeto de lei ordinário, sugerindo aprovação por essa Casa Legislativa. Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2020, relator David Nogueira.
Parecer da comissão, de acordo com o voto do ilustre relator, sala das comissões, 3 de dezembro de 2020, vereador Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva, membro, vereadora Michele Vieira Cabral da Silva, membro, Michele Cabral, Pedro Paulo Magalhães Graça, membro, e Rafael de Oliveira Tavares não se encontra presente, mas o projeto com a quantidade de assinaturas necessárias para tramitar. Se não for a votação hoje, vereador Marquinho, vai na quinta-feira, na terça-feira, pela quantidade de vereador ausente na sessão. Próximo vereador, Michele Cabral não se encontra. Paulo Celso Alves Penha. Boa noite, presidente. Dispensa, internautas. Bom, Covid-19, não podemos descuidar, né? Então, vamos dar os parabéns ao doutor Saulo, porque eu até falei para que seria na terça-feira que vem. Depois eu até falei que o Deide poderia ser amanhã, e ele deu a ideia lá rapidinho para ser amanhã, então eu queria dar os parabéns ao vereador doutor Saulo. E o vereador David não está aqui, ontem ele também me chamou para participar dessa reunião, não deu para me vir. Então, eu ia falar com o vereador David, para ver se tem como, ver com o secretário, que até é do meu partido, que eu não participei, mas eu acho que a ideia é ótima, ser em casa para o nosso município, se teria como ele dividisse essas casas, fizesse 20 em cada bairro, 25 em cada bairro, dividir, não fazer num lugar só, não. Às vezes, até mesmo fazer nos distritos, que às vezes precisa também, entendeu? Não escolher um bairro para fazer, comprar uma terra para fazer essas 100 casas, não. Dividir essas casas. Ver com o município onde tem terra e vai fazendo por etapa. Fazer 20 no bairro, 20 no outro, 15 no bairro, 10 no outro. Então, o mais importante é ter essas casas no nosso município. Agora, fazendo um bairro só, escolher um lugar só, acho que não é muito bom para a nossa cidade, não. Acho que se dividisse, seria melhor para os bairros que vão ser beneficiados. Queria dizer também o seguinte, todo mundo sabe que essa doença aí chegou a matar até quase 1.300 pessoas num dia no Brasil. E todo mundo sabe que veio caindo, antes da eleição veio caindo. E não é só aqui em Valença, é no Brasil inteiro. Então, o descuido é no Brasil inteiro. Às vezes, essa política que foi feita no dia 15, que foi feita no dia 29, agora do mês de novembro, às vezes, essa política que foi feita, que fez aumentar a quantidade dessas doenças que está acontecendo agora. Agora nós vamos pagar por isso. Mas eu acho que todo mundo sabe que estava melhorando muito, estava caindo, e todo mundo sabe que é comício. Não teve comício, mas teve andança aí de 10, 20, 30 pessoas, não só aqui, no Brasil inteiro. Então, eu acho que essa doença aumentou dessa maneira, todo mundo sabe que é no Brasil inteiro, não é só em Valença, mas a gente não pode descuidar porque a gente está em Valença, a gente tem que tomar conta da nossa cidade, né? Então, o nosso prefeito também, assim quando começou essa doença no começo do ano, se eu não me engano, ele alugou um andar lá no hospital próprio para essa doença. Então, eu acredito que se com essa reunião do dia de amanhã, eu acho que vai ser válida e vai para dar um ponto para ver como é que fica essas coisas, se deixa as coisas acontecer do jeito que está, ou dá uma recolhida, porque se não der uma recolhida, eu acho que vai aumentar mais ainda, porque todo mundo sabe que já estamos chegando no final do ano, todo mundo quer fazer festa no final do ano. Aí, continuando desse jeito, festa no final do ano, e a tendência é aumentar. E todo mundo sabe que a televisão está mostrando aí que no Brasil, a previsão, possa até que saia antes, mas antes mesmo o jornal, toda hora o jornal fala, que a previsão das vacinas no nosso país é só a partir de março. Tomara que amanhã mesmo esteja vacinando os nossos brasileiros, mas pensa bem, até março, desse jeito que está indo aí.
Eu acho que isso aí não é bom, não. Então, eu acho que essa reunião do dia de amanhã vai ser muito importante. Quero dar os parabéns mais uma vez ao vereador doutor Saulo. E estamos aí, vamos participar dela e vamos poder ajudar a dar ideia também. Obrigado, uma boa noite a todos. Próximo vereador, Pedro Graça. Senhor presidente, senhores da mesa, demais companheiros, assistência que nos honra, nossos internautas. Senhor presidente, mais uma vez essa casa acerta nas suas decisões. Numa discussão, mas numa conversa onde nós chegamos a um entendimento para buscarmos as informações devidas para a nossa população, e essa casa é o melhor local para isso. A gente vai divulgar isso, vamos filmar, colocar na internet, ao vivo, para que as pessoas possam entender e escutar daqueles que estão na linha de frente de cada setor. Então, quero parabenizar a todos, a vereadora Michele, o doutor Saulo e o nosso presidente, que entendeu essa necessidade que nós temos que buscar. Senhor presidente, também eu não posso deixar aqui de colocar dessa luta nossa em cima do marco regulatório do saneamento básico. Ontem a gente acompanhou uma live, senhor presidente, de 2h30, Saulo, com a presença do presidente da Firjan, do BNDES, do seu Pedro Maranhão, que é o secretário nacional do saneamento básico no país, do governador Cláudio Castro, enfim, de todas as autoridades em cima do saneamento e principalmente da SEDAI. E estamos praticamente no finalmente do leilão da SEDAI. O edital deve sair dia 12, está marcado para dia 12, dia 18/12, e o presidente Cláudio Castro está muito envolvido porque, Saulo, a SEDAI não vai deixar de existir. Neste leilão, nessa venda, a SEDAI ela vai continuar produzindo água. O leilão vai ser só para distribuição da água e quem vai cuidar do saneamento básico. Então, a SEDAI continua existindo e ela vai ser uma vendedora de água. Na verdade, ela vai vender água para aqueles grupos que pegarem as cidades para poder distribuir, faturar e receber. Então, existe uma preocupação muito grande do presidente da SEDAI, porque a SEDAI tem quase 70 mil funcionários, entendeu? É uma quantidade muito grande de pessoas que precisa se adequar também em cima disso. E a preocupação dele também é da sobrevivência da empresa, como vai se dar essa situação. Mas nós, Celcinho, estamos fora. Como diz lá na live ontem, o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão, disse que tem 17 municípios do estado do Rio de Janeiro que não aderiram ao pacote da SEDAI. E nós estamos dentro desses 17, porque até pela judicialização do processo, nós não pudemos participar. E todos que participaram desse processo foram aprovados pelas câmaras de vereadores. Então, nosso nem passou por aqui e nem o prefeito pediu, porque nós temos um impedimento. Então, a nossa situação aqui é fora desse leilão, onde nós precisamos dar andamento. Eu entrei com o meu requerimento na semana passada, na sessão passada, porque nós temos que dar andamento no processo. E nós temos uma opção de colocar um concurso na rua, onde vai ser definido qual o modelo que nós vamos colocar em Valença. Se vai ser um DAI, se vai ser uma concessão, uma permissão, uma público-privada. Isso é o sim. E presidente, os investimentos em 10 anos são previstos mais ou menos de 300 milhões só para Valença, para a gente poder acabar com o esgoto na vala aqui no município de Valença. Só que a firma que vamos dizer, que ganhar uma licitação em Valença, provavelmente ela vai ter aqui 20 anos por mais 20. Então, ela vai ter que gastar esse recurso nesses 10 anos
Depois ela vai ter quase mais 30 anos para recuperar isso. E o que é se levado muito em conta nesse marco regulatório, principalmente o primeiro item, é a capacidade de pagamento do município, das pessoas que moram aqui. A capacidade de pagamento é que vai definir a velocidade do investimento, porque não se pode aqui jogar uma fortuna aqui dentro e depois querer receber isso em cima da população. Então, na verdade, em uma conta mais ou menos de R$50, talvez 30 seja para os investimentos e R$20 de cada um para que se pague essa conta em 40 anos. Então, é uma coisa que nós vamos ter que estar atento aqui, porque isso vai acontecer. Essa firma que chegar a essa estação, ela vai cuidar da água, ela vai cuidar do esgoto, ela vai cuidar do lixo e ela vai cuidar do resíduo sólido. Essas companhias de lixo, de transportar lixo, isso aí não vai existir mais. No futuro, ou elas se transformam numa grande companhia que cuida de tudo, porque está tudo englobado numa coisa só. A partir de 2022 ou 2023, quem cuida de água, cuida do esgoto, cuida do lixo e cuida do resíduo sólido. Vereador, Pois só não? me daria uma parte? Toda? Uma coisa muito importante que tem que ter nessa regulamentação, nesse marco de regulamentação, é a recomposição. Isso é um dos maiores problemas da SEDAI hoje dentro do município. A recomposição do solo aonde ele se mexe. Porque isso aí, meu filho, o que a SEDAI faz hoje dentro do município de Valença é uma vergonha em termos de... Eles fazem buraco, Pedro, e não tem um mínimo capricho em tampar, destrói asfalto que acabou de se fazer e não se recompõe. Então, isso aí é uma coisa, uma exigência que tem que ter nesse processo de licitação dessa firma que vai pegar isso aí, porque é muito dinheiro e a prefeitura não tem como acompanhar isso para a recomposição desses pisos, dessas ruas, dessas calçadas que já são danificadas e vão começar ainda mais se isso aí não tiver regulamentado. E senhor presidente, é uma ação que vai gerar muito emprego. Eu já disse aqui, você imagina, Celcinho, para começar o esgotamento lá no Osório, Ponte Fundo e João Bonito, você não entra com máquina lá, você vai entrar com material humano. São pessoas que vão ser contratadas para fazer toda aquela distribuição, colocar os canos, entendeu? Levar até lá no matadouro. Então, a gente vai ter uma geração de emprego muito grande. Então, a gente vai fazer saúde, vai gerar economia. Então, nós temos que estar atento nesses próximos 4 anos, porque nós precisamos definir isso, senhor presidente, e, no mínimo, Celcinho, investir pelo menos, vamos dizer assim, na ordem de 30 milhões nesses primeiros 4 anos. Você imagina se investir 30 milhões em saneamento básico em Valença, o quanto nós vamos avançar. Então é preciso começar rápido, porque nós não podemos mais conviver, e volto a dizer, com situações igual nós encontramos na Varginha, onde nós todos estivemos lá pedindo voto, passamos por cima daquelas balas, na Ponte Funda, no João Bonito, Osório, esses córregos todos aí carregando esgoto para lá e para cá, céu aberto, passando no fundo de tudo, todas as casas dos valencianos. Então, eu não vou deixar de falar isso aqui nenhuma vez sequer desse próximo mandato meu. Todas as vezes que eu usar esse microfone, eu vou cobrar essa situação, porque já passamos da hora e muito de resolver esse problema. O governo federal trouxe a lei, foi aprovado no Congresso, agora cabe a nós, vereadores, prefeito, entendeu? Buscar as alternativas, buscar as pessoas certas para executar essa grande obra e, principalmente, Saulo, nós dessa casa, Fábio Antônio, vamos ser os guardiões de quanto vai ser cobrado. A nossa população precisa do investimento, vai ser por aqui, precisa do investimento, mas não pode pagar mais nada do que ela possa
possa ser pago. Então, a gente não vai espremer ninguém. É o primeiro item que nós temos que nos preocupar. Pois não, Celcinho? Você quer dizer, então, que a nova firma que for fazer parte, tomar conta da água, do saneamento básico, do lixo e tudo, ela vai ter um investimento do governo de 300 milhões? É isso que eu entendi ou não? O Celcinho, o investimento, antes, os investimentos eram todos públicos. Então, por exemplo, você tinha a SEDAI e você tinha o investimento do Estado e da União. Com essa nova lei do marco regulatório, o que eles fizeram? Eles regulamentaram, porque entrava uma firma que o prefeito não gostava dela, mandava ela embora e ela saía no prejuízo. Eles criaram uma regulamentação para dar sustentação. E qual é a ideia hoje do governo federal? É que as firmas que chegarem aqui busquem dinheiro na iniciativa privada, aplique aqui e, ao longo do tempo da permanência dela aqui, ela vai buscando esse dinheiro de volta, vai pagando aqueles que emprestaram, sem sangrar a nossa população. Agora, e que a população tenha um serviço de qualidade naquilo que o povo precisa e merece. Então, senhor presidente, é o que eu queria colocar. Obrigado e um abraço a todos. Quer falar, Marquinhos, alguma coisa? Permite uma parte? Alô? Alô? Deixando claro, né? Alô? Marco regulatório, ele visa, Celcinho, conceder para uma empresa que queira investir num determinado município. Marco regulatório é isso. Por exemplo, a União, né, vai conceder que empresas tratem a água, coletem e tratem o esgoto. Então, a empresa que se interessar em fazer isso aqui em Valença, ela vai vir fazer um estudo, né, para ver o que ela poderia arrecadar e tal. Então, ela vai fazer o estudo. Quanto ela investiria aqui para poder fazer a estação de tratamento de água, esgoto, melhorar, distribuir, captar, fazer tudo com qualidade. Tem que se ter uma agência que fiscalize essas empresas. Então, isso vai ser privatizado, Celcinho, tá? É um sistema de privatização. E o que acontece? As concessões vão ser dadas assim de 30 a 40 anos para essa empresa. Ela vai investir, por exemplo, Valença, um exemplo, número fictício. Vai ser preciso investir 2 bilhões de reais para poder fazer tudo, né? Tubulação, captação, tratamento. Vamos dizer que esse valor seja esse. Então, dilui isso, desse investimento aí durante 30, 40 anos, que vai ser a concessão dela, tá? E vai ver quanto é que vai ficar isso. Então, vai começar a pensar nas tarifas, para ver quanto a população tem que pagar para aquela empresa ter condição de manter o serviço. Tá? Então, a privatização vai ser isso. Hoje, a SEDAI é uma empresa de economia mista. Né? O Estado é o principal gestor da SEDAI, né? Ele tem maioria de ação, é o principal acionista, o Estado. Então, o que acontece? A SEDAI ficou muito grande, né? Então, para poder acertar esse débito que o Estado tem com a União, deu a SEDAI como garantia. Então, o governo federal quer que a SEDAI seja vendida. Tá? Então, a SEDAI vai custar um montante grande, vai dividir a SEDAI, né, aparentemente em 4. Então, dividiu em 4, cada uma dessas empresas que vai ser dividida o total da SEDAI, ela vai ficar com uma área de atuação, por exemplo, vai ser no norte do estado do Rio, na capital, no sul do estado e no centro-sul. Entendeu? Então, cada uma dessas empresas que forem vendidas vai atuar de acordo com o município que concorde que ela atue. Pode ser a SEDAI, como pode ser uma outra empresa. Então, é isso que é o processo aí do marco regulatório do saneamento básico. Empresas que vão ter a concessão, né? São empresas privadas que vão atuar nos municípios. Obrigado. Presidente, obrigado pela tolerância, obrigado aí. Pois não? Discussão única e votação do veto do projeto de lei ordinária 08... Não, primeiro vou fazer a chamada. Primeiro vereador, doutor Luiz Saulo Breves Baia. David Barbosa Nogueira. Fabiano Vasconcelos, não. Fábio Antônio Pires Jorge. Marcelo Moreira. Tem que estar aí, tem que chamar ele. Marcos da Silva Marques. Você votou para quê? Para derrubar o veto? Michele Vieira Cabral. Saulo. Pedro Paulo Magalhães Graça. Não, Paulo Celso Alves Piano. Pedro Paulo Magalhães Graça.
Presente. Senhor presidente, podia pedir o Silvio que estivesse presente aqui. Rafael de Oliveira Tavares, justificado. Saiu. Saulo de Tarso Pereira Corrêa da Silva. E Silvio Rogério Furtado da Graça já não se encontra mais. Pois não. Presidente, nós temos quórum aí na casa. Eu falei que ele falou que vai convocar esse ano. Vai manter. O requerimento... Vamos acabar esse aqui, vereador, aí eu coloco o seu. Muito obrigado, presidente. Vamos para a votação de 2/3 do veto, manutenção ou não do veto do prefeito. Senhor presidente, só o parecer do parecer da Comissão de Justiça e Redação é para manter o veto. Para manter o veto. Para derrubar o veto. Não, para manter o veto. Qual que é o posicionamento do líder? Não, é preciso. Vou seguir o pedido da nossa. Vou seguir o pedido da nossa procuradora, que assim agradeceu o David aqui pelo entendimento, da gente manter o veto do prefeito, que parece que foi feita uma situação complicada, e aí eu agradeço à comissão que entendeu e está aqui mais uma vez colaborando. Aloysio Saulo Breves Balha. A manutenção do veto. Manutenção do veto. Aprove, então, a manutenção do veto. David Barbosa Nogueira. Presidente, aprova a manutenção e vou justificar meu voto. Tá. Fabiano Vasconcelos não se encontra. Fábio Antônio aprova. Marcelo justificado. Marcos da Silva Marques. Pois não. Eu também aprovo a manutenção do veto, mas quero justificar o meu voto. Tá. Michele Vieira Cabral. Paulo Celso Alves Pena. Pedro Paulo Magalhães Graça. Aprovo. Rafael de Oliveira Tavares justificado. Saulo de Tarso. Aprovo, presidente. E Silvio não se encontra mais. Não se encontra, Fabiane, não. Então, manutenção do veto da Lei Ordinária 231, mensagem 043, justificativa do vereador David. Presidente, vou puxar a máscara aqui para justificar, porque a minha máscara não está bem ajeitada. É importante a gente ressaltar, os outros vereadores estão aqui, talvez não vão se lembrar, mas essa questão do plano diretor é aquela questão sobre a gente possibilitar e dar um dinamismo maior para a facilitação e o incentivo de abertura de novos negócios no centro da cidade. Nosso plano diretor original, ele freou e obstaculizou muito a abertura de novos negócios nesse centro nosso aqui da cidade. Hoje a gente não pode abrir uma academia aqui no centro, hoje a gente não pode ter lojas de carro, alguma coisa, alguns empreendimentos nesse sentido. E foi construído pela prefeitura um projeto para que a gente adequasse isso, para que os empresários ficassem mais à vontade para poder empreender no centro da cidade, para que a gente não ficasse tão preso a algumas regras tão pequenas ante a uma das maiores crises. Porém, a comissão e do plano diretor da prefeitura entendeu que, para que isso ocorresse, precisava de uma consulta pública, por conta dessa medida ser muito incisiva dentro do plano diretor. E, quando mandou isso para cá, nós não observamos isso. Então, é nesse sentido, se precisa ou não ter uma consulta pública para ver essa mudança do plano diretor. E essa questão já chegou, inclusive, no Ministério Público, que orientou para que a gente pudesse fazer essa consulta pública, que pode ser virtual no site da prefeitura. Ou seja, a gente está adiando uma medida, mas eu queria ressaltar, além de tudo, a lambança política feita pela articulação do prefeito, porque isso já era para estar resolvido na sessão de votação, vereador Saulo. Eu insisti e falei, gente, estou vindo de uma reunião agora com a procuradora, com a doutora Tatiana, e por pura falta de articulação política e de visão um pouco mais ampliada, essa questão está voltando para cá para ser discutida desnecessariamente. Então, eu peço ao prefeito, à equipe de articulação, ao nosso líder, que para o próximo ano, para a próxima legislatura, tenha uma sensibilidade maior, tenha uma habilidade maior de articulação, para que não aconteça isso, porque quem perde com uma medida tão ruim dessa, politicamente falando,
é o empresário que está doido para abrir um negócio, regularizar, pegar o alvará e está agarrado por conta dessa falta de visão política estratégica. Tá certo? Obrigado. Vereador Marquinhos. Alô, presidente, ressaltando aí o que o vereador David falou, o vereador David falou, vamos retirar isso de pauta, lembrando aí, vamos retirar de pauta, porque havia um entendimento com a procuradora. O que aconteceu? Tinha um jabuti no projeto, presidente. Tinha um jabuti. Tinha uma coisa aí, um jabuti em cima do fio de alta tensão, vereador Saulo. A gente veio para cá, a comissão de articulação lá da renovação dos códigos, falaram, gente, a prefeitura quer autorizar funcionamento de novos empreendimentos, como o vereador David ressaltou, academia, Lava Jato e outros empreendimentos, lojas e tal, aqui nesses bairros mais próximos aqui do centro. Benfica, Parque Pentanha, aqui mesmo no centro. A ideia inicial era essa, mas a prefeitura colocou aquele setor lá em cima, onde era a antiga fábrica da Ferreira Guimarães, onde tem a seção de uns espaços lá, colocou esse espaço da Ferreira juntamente do projeto. E não ouviu a comissão de códigos, não fez discussão com a população, não ouviu, né, não teve audiência pública para ouvir se a cessão daquele espaço pode ser feita de acordo com o que o prefeito quer fazer. Ele quer ceder alguns espaços, mas tem que ter audiência pública diante do plano diretor, porque envolve um espaço público bem centralizado, né, uma coisa que é importante para o município de Valença. Então, essa ideia, né, esse espaço lá, ele veio junto do projeto, vereador Fábio Antônio. Então, foi isso que aconteceu. Depois eles perceberam lá, a equipe lá do jurídico percebeu que tinha o jabuti no projeto e pediram para retirar. O vereador, eles pediram. Eu falei aqui, gente, vamos retirar isso de pauta, vamos ouvir a comissão de mudança de códigos para que as coisas sejam esclarecidas. Aí não ouviram a gente, aprovaram o projeto. O projeto volta para lá, volta para a sanção do prefeito, mas com a surpresa. Não é sanção, é um veto total do projeto. Você vê a falta de articulação, de entendimento, né, entre o governo e quem apoia o governo. Então, poxa, aqui eu só quero deixar claro, aqui eu tenho que achar engraçado isso, porque a gente recebeu a doutora Jaqueline na terça-feira aqui, e nós rimos, falei, doutora Jaqueline, ficou claro que tinha que ter sido feito, retirar o projeto, ouvir as pessoas. Então, eu voto pela manutenção do veto total, eu voto, porque aquilo ali tem que ter audiência pública. O prefeito não pode ceder um espaço sem que a população seja ouvida, sem que o plano diretor seja respeitado. Tá? Então, eu voto também pela manutenção do veto. Muito obrigado, boa noite. Vereador, eu tinha aqui falado que a gente ia botar precisava de 8 vereadores, mas já não tem mais os 8. Então, terça-feira eu coloco, porque o doutor Saulo não tem que ter 8? Requerimento de urgência não tem que ser 8? Então, enfim, não na tem problema não, fica para terça-feira, sem terça-feira. falta, ele está na pauta. Nada mais para tratar na noite de hoje. Boa noite a todos e volta para casa com Deus. Bom final de semana. Isso aqui é o quê?